Recentemente, o governo de Portugal divulgou que existem quase 240 mil brasileiros que vivem no país. Esse número leva em conta apenas os brasileiros que buscaram e conseguiram o visto de residência em Portugal. Para se ter uma ideia da relevância desse número, 2/3 dos mais de 5 mil municípios do Brasil têm menos de 200 mil habitantes, segundo dados recentes do censo do IBGE. O estudo aponta ainda um crescimento de 17% da comunidade brasileira em Portugal em relação a 2021. Mas não foi apenas o número dos que resolveram morar em Portugal que aumentou. A visita de turistas brasileiros a Portugal bateu recorde nos 4 primeiros meses deste ano, com um aumento de 54% em relação ao mesmo período de 2022. Brasileiros que se mudaram para Portugal agora querem fazer o caminho de volta para casa, mas muitos não têm dinheiro para retornar. Hoje, os brasileiros já são a maior comunidade a pedir ajuda ao programa da ONU de repatriação. Esse aumento da presença brasileira em Portugal acabou despertando uma onda crescente de xenofobia por parte de alguns grupos portugueses. Houve uma situação em que eu fui expulsa de uma casa noturna porque eu me levantei para dançar e o segurança me pegou pelo braço e disse: eu já topei, qual é o seu tipo, então daqui para fora. E eu perguntei como, o que eu fiz, e ele disse: brasileira, você é brasileira, eu sei o que as brasileiras querem. E a última situação que eu vivi foi há pouquíssimo tempo, foi com um ex-namorado que numa briga ele se descontrolou e gritou para mim, entre muitas palavras horríveis que são usadas para desqualificar as mulheres brasileiras, ele disse: volta para sua terra, ninguém te quer aqui. Obviamente, depois disso, eu não voltei para minha terra, mas também não voltei mais para esse namorado cretino. Esse relato que você ouviu é da Renata Truitz, que trabalha como revisora de textos em Portugal. No mês passado, o brasileiro Saulo Ferreira Jucá, de 51 anos, foi espancado em um ataque xenofóbico na cidade de Braga. Eu fui falar com o dono do café, ele notou que meu sotaque era português. E ele foi grosseiro comigo e já veio me atacando, dando murro na minha cara, e caí no chão, e chute, até, graças a Deus, eu não apaguei. Então é isso, eu espero que mudem, sabe, essa ótica aí de xenofobia. Dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial de Portugal indicam que as acusações de xenofobia contra brasileiros que vivem no país aumentaram 13,5% em 2021. Este é o último dado que foi atualizado. Anderson Antonangelo é professor em Portugal e conta que os preconceitos que sofre no trabalho são sutis, mas existem. Mas, por exemplo, uma professora, logo na minha segunda semana de aula, não me conhecia, veio perguntar: então, quem é? Eu falei: sou um professor novo aqui, tô aqui há pouco tempo, sou professor de português. Mas não é estranho? És brasileiro e tá cá ensinar português? Falei: bom, não é estranho, visto que eu fui alfabetizado em português. No Brasil se fala português. Não, eu sei, mas as diferenças e tal, não sei o quê. E aí, lógico, cai para aquele papo de minimização da problemática, da xenofobia. Brasileiros. Em uma RGA, que é uma reunião geral de alunos da própria associação estudantil, um conselheiro geral, que também é discente dessa universidade, ele disse que caso aquela carta fosse aprovada em RGA, as pessoas que escreveram aquela carta deveriam levar com as pedras, dizendo que deveriam ser apedrejados, e também dizendo que aquela carta passava a impressão de que estávamos a dizer ao presidente Lula que Portugal era um país muito ruim e somos tão burros que continuávamos a vir para cá ainda assim. A direção da faculdade afirmou ter aberto um processo disciplinar para avaliar a conduta do aluno. Em 2019, no mesmo local,
um grupo colocou uma caixa com pedras nas dependências da universidade e escreveu: grátis para atirar nos Zucas. Zuca é a forma que alguns portugueses se referem aos brasileiros. Sempre escutei muita piadinha, assim, sempre muita coisa comparando de uma maneira depreciativa ao Brasil, inclusive sobre os meus estudos, quando eu era questionado onde eu tinha estudado gastronomia, se aqui em Portugal ou se no Brasil. Quando eu dizia que no Brasil, assim, eu sentia um certo desprezo, um descrédito. Inclusive uma colega minha no restaurante que fazia mestrado em restauração da arte ela me relatou que escutou do professor ele a criticá-la, que ela vinha de uma colônia e uma colônia nunca faria nada de jeito. Uma colônia só pode receber as coisas da matriz e fornecer materiais, mas nunca realizar algo de arte ou qualquer coisa do tipo, assim. Na universidade, num curso de mestrado, o mestrando ter que ouvir isso do professor. Brasileiros. Nos últimos anos, sobretudo a partir de 2015 a 2014, aumentou através do incentivo dos acordos que as universidades portuguesas passaram a fazer ao reconhecerem a nota do Enem como forma de ingresso num concurso especial para os estudantes internacionais nas graduações em Portugal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, cobrou ações enérgicas do governo português para que puna os crimes de ódio e intolerância contra cidadãos brasileiros que vivem, trabalham, estudam e investem em Portugal. Em um encontro com o ministro da Administração Interna de Portugal, José Luís Carneiro, eles assinaram uma série de acordos na área de segurança para combater a xenofobia. O encontro, inclusive, aconteceu em junho, depois de a Embaixada Brasileira em Lisboa receber ameaças por e-mail de ataques à bomba nas suas instalações e locais frequentados por brasileiros. O autor dessas ameaças afirmou que Portugal é um país de brancos para brancos, portanto, negros, homossexuais e todos os estrangeiros, em particular os brasileiros, deveriam ser massacrados. A Embaixada do Brasil recebeu ameaças a vários cidadãos brasileiros. O e-mail continha insultos racistas e homofóbicos. A virulência da mensagem fez com que o Ministério Público de Portugal abrisse investigações sobre as ameaças. Não à toa, o aumento dessa onda xenofóbica em Portugal coincide com o crescimento do partido Chega, de ultradireita. Hoje, a legenda já é a terceira força da Assembleia da República, equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Eles têm 12 parlamentares. Seu presidente, André Ventura, ataca a imigração com discursos xenofóbicos e prega o conservadorismo. Ainda há umas semanas, eu próprio recebi uma multa em casa por fazer uma publicação no Facebook. Mas que país é este que multa pessoas por fazerem comentários e que podem ser de uma qualquer interpretação racista? É que se é para isso que vai ser criado o Observatório, Sra. Ministra, não vale a pena termos observatórios a pagar milhões com os impostos dos portugueses para isso. Aliás, o partido Chega apoiou formalmente a reeleição de Jair Bolsonaro e organizou uma manifestação contra a presença de Lula no país após as eleições. Afinal, o que explica esse aumento de ataques contra brasileiros? O quanto isso pode atrapalhar a relação diplomática entre os países? Sobre o assunto, vamos conversar com o repórter de Internacional do Estadão, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Oi, Gustavo, tudo bem com você? É um prazer estar aqui para a gente conversar mais uma vez. Agora um pouco sobre esse assunto que tem ganhado tanta atenção no mundo e certamente faz parte do dia a dia de uma comunidade brasileira muito grande, né? Eu sei que é o sonho de muitos brasileiros também buscar a cidadania europeia ou a residência em Portugal. Não para de crescer a comunidade brasileira no exterior como um todo. E Portugal, de fato, é um dos principais destinos. Exato. E o Frazão conversou há poucos dias
com o vice-chanceler de Portugal, o Francisco André, e falou, claro, sobre esse assunto também, relações entre Brasil e Portugal, mas também sobre essa preocupação do aumento da xenofobia no país. Frazão, a gente percebe, e tem vídeos na internet que mostram isso, a Embaixada Brasileira em Lisboa recebeu um e-mail ameaçador também, de que iria colocar uma bomba na embaixada, que iria colocar bomba onde estivessem brasileiros. Eu queria entender se de alguma forma, pelo que você conversou com o vice-chanceler, de alguma forma esse aumento da xenofobia contra os brasileiros lá em Portugal pode acabar prejudicando essa relação amistosa que tem entre Brasil e Portugal. Uma relação muito grande, né, Gustavo? Ela é uma relação que não passa só por essa questão migratória ou esses episódios. A relação entre os países, por razões óbvias da nossa colonização portuguesa e por compartilharmos a língua, inclusive o Brasil não é o único país, né? Também não é a única comunidade que sofre esse tipo de episódio em Portugal e na Europa como um todo. Tem os países de língua portuguesa, ex-colônias africanas de Portugal, que também sofrem episódios como esse, seja de discriminação de uma forma mais ampla, seja a xenofobia, o ódio ao estrangeiro, a repulsa ao estrangeiro ou ainda de racismo mesmo. A gente tem vários casos, né? Você citou esse da embaixada, eu conversei inclusive com o vice-chanceler, o Francisco André, ele tem o cargo de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Ele é como se fosse um número 2 no Ministério das Relações Exteriores de Portugal. Ele veio aqui ao Brasil para falar sobre uma ampla relação e a gente conversou especificamente sobre esse ponto também, por causa dos episódios que já vinham ocorrendo até antes desse episódio que você cita da ameaça endereçada à Embaixada brasileira. Claramente ele quis dar uma mensagem de que a comunidade brasileira ela colabora para o desenvolvimento da sociedade portuguesa e ela é bem-vinda em Portugal, apesar desses episódios, que ele considera que são pontuais. Ter consciência de que esses casos são pontuais e que mesmo quando são pontuais, que as instituições atuem para corrigir qualquer comportamento menos correto ou negativo que possa existir. Agora, estamos a falar apenas de casos pontuais, não refletem a generalidade e a realidade daquilo que se vive. O que é muito importante é haver mecanismos para alertar e, se puder, tomarem as medidas necessárias e corrigir. O problema que eu pontuei a ele é que elas são pontuais, mas elas podem ser de fato pontuais, mas elas têm sido muito recorrentes. E pontuais são os que chegam ao nosso conhecimento público, né? É os que repercutem aqui no Brasil e exigem investigação. Eles não têm, pelo que eu entendi, eles não têm uma política específica direcionada para um melhor acolhimento da comunidade brasileira, para um maior entrosamento dos brasileiros ou dos estrangeiros que são falantes da língua portuguesa que ingressam, né, e têm o desejo e buscam Portugal. A gente sabe que tem uma comunidade grande que é brasileira, né, a maior comunidade em Portugal é a comunidade brasileira, mas que eles querem também, né, têm a necessidade de acolher e solucionar quem está ilegal no país, né? Esse é o grande problema. Só para a gente ter uma ideia, eles falaram, Gustavo, ele me trouxe esse dado, é um dado novo, recente, né, inédito, de que mais de 100 mil brasileiros tiveram neste ano já a autorização de residência concedida em Portugal. E o que é essa autorização de residência? Tem diversas formas de se regularizar lá em Portugal. Ele me disse que existem vários mecanismos. E um mais recente que passou a ser usado é que eles começaram a dar autorização automática de residência eletrônica por até 1 ano, o que permite a quem vai para lá, que sejam cidadãos brasileiros ou dessa comunidade dos países de língua portuguesa, você já vai poder abrir uma conta bancária, alugar, tá com a documentação em dia para ter um emprego formalizado, alugar um imóvel, abrir conta, fazer movimentações bancárias. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas. É fruto de um acordo que os países assinaram, esses países da comunidade de língua portuguesa, inclusive o Brasil já foi aprovado nos parlamentos, e que esse acordo de mobilidade entre os países vai facilitar a vida dos cidadãos desses países. Mas não tem, de fato, assim, uma política muito direcionada
para esses episódios. São casos de polícia, né? São casos que exigem investigação, e eu citei para ele naquela ocasião os que são muito comuns, né, que a gente vê demais, que é na comunidade acadêmica, porque a gente sabe que não só pesquisadores brasileiros estão lá em Portugal, mas estudantes de graduação também vão para lá para fazer intercâmbio, mas não me pareceu que exista uma política ainda muito bem direcionada para o atendimento e acolhimento dessas pessoas, embora eu acho que isso deva se materializar em algum momento ou deve se tornar cada vez mais imperativo pelos números, né? Eles são os dados do Serviço de Estrangeiros de Fronteiras de Portugal, eles dão conta de 244 mil brasileiros oficialmente registrados como residentes lá, e os dados são referentes a 2001, os mais recentes. E o governo brasileiro, o relatório consular de comunidades brasileiras no exterior, fala em 275 mil pessoas. E também relacionado, né, esse dado foi verificado no ano de 2001, divulgado no fim do ano passado. E os portugueses dizem que esse tamanho da comunidade brasileira nunca foi tão grande. Desde 2012, eles chegaram agora a um patamar de 29% do total de estrangeiros vivendo em Portugal. Estou me referindo a esses que já estão legalizados. Eu fui conversar também com o embaixador Leonardo Gorgulho. Esse embaixador, ele trabalha aqui no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ele é secretário de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Jurídicos. Ele esteve lá recentemente em Portugal, visitou os consulados brasileiros, justamente para ver esse atendimento, conversou com autoridades portuguesas. Ele me disse que, na verdade, esses números, na estimativa deles, já são bastante superiores, Gustavo. Segundo ele, são entre 350 mil a 400 mil brasileiros já em Portugal, e que há uma demora até que eles sejam regularizados, contabilizados, seja pelos portugueses, né, pelas autoridades portuguesas, ou pelos consulados brasileiros, pela rede diplomática e consular, porque eles precisam procurar os serviços, né? Procurar acesso ou atender algumas chamadas e pesquisas que os diplomatas brasileiros que estão lá fazem justamente para manter um contato com essa comunidade. Vale lembrar que no mês passado, né, quando a delegação brasileira estava em Portugal, houve uma cobrança mais forte do ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre punições mais enérgicas em relação a esses crimes de ódio e intolerância contra brasileiros. Na época teve até um acordo que foi assinado com o ministro da Administração Interna de Portugal, o José Luís Carneiro, né, em Lisboa, uma série de acordos aí exatamente para tornar aí o crime de xenofobia com penas mais altas para tentar inibir isso no país, né, Frazão? Exatamente, Gustavo. E o Dino está voltando a Portugal. Desde a visita do presidente Lula, aliás, desde a vitória do presidente Lula nas eleições, para a gente falar em termos políticos, de governos, né, relação entre governo e entre Estado, houve uma aproximação, uma retomada de laços. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele não tinha, assim, não dava muita atenção para isso, para a relação com os estados, né? Ele não era um cara da diplomacia, e o Lula, a primeira viagem dele depois de eleito, ele foi para Portugal, né? Ele foi à Cúpula do Clima no Egito e emendou numa visita a Portugal, foi recebido lá, depois fez em abril uma visita de Estado a Portugal, com uma delegação muito grande, com uma delegação de empresários, com diversos ministros, assinou 13 acordos, e lá também, nessa ocasião, os ministros da igualdade racial e dos direitos humanos do Brasil, eles também falaram sobre esse tema, né? Foi bastante interessante. A Aniele Franco e também o Silvio Almeida lidaram com essa questão, eles atenderam. É muito comum que nessas ocasiões a comunidade brasileira nesses países procure uma interlocução com as autoridades brasileiras que estão no país, porque é o momento de levantar essas pautas. E eu sei que o Flávio Dino está voltando a Portugal já para fazer assinar um acordo de cooperação com o Ministério do Interior, se eu não me engano, do governo português, e há uma disposição, né, eles conseguem pautar esses assuntos e levar essas questões para um nível político um pouco mais amplo, para alguma tomada de decisão, ou para que isso seja de fato tratado como maior prioridade, né? Eles estão celebrando essa retomada de relações
políticas mais profundas, né, a cooperação entre os países, e é uma interação que tem alto nível, né, um alto nível de diálogo, de interlocução, e não só entre os presidentes, mas entre o governo brasileiro, o presidente Lula e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro, o Antônio Costa, que é quem de fato governa o Portugal, né? Quem de fato governa Portugal, e não só interesses econômicos, mas interesses em aproximar essas comunidades, né, de interação, e também existe um viés político nisso, de aproximação entre eles. São dois governos com muita afinidade, né? Governos de esquerda, governos com afinidade, e também a direita, né? A direita também, brasileira e portuguesa, tem criado cada vez mais interlocução. E a gente viu, se eu não estou enganado, foi agora em junho ou maio, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve em Portugal para conversar com os líderes do partido da extrema-direita lá, o Chega, o movimento Chega, né? E eles tiveram uma reunião, conversaram lá. O André Ventura, o líder principal desse partido, já foi inclusive candidato, né, a governar o país, não venceu, mas há um crescimento da direita. E o Francisco André, o vice-chanceler, na entrevista que eu fiz com ele liga essas duas coisas, né? Ele diz que esses movimentos de extrema-direita estão intimamente ligados, diretamente relacionados a esses episódios de xenofobia, de nacionalismo exacerbado, que acabam impactando a vivência brasileira, né, dos brasileiros lá em Portugal. Temos vindo a assistir com muita preocupação ao surgir de movimentos populistas um pouco por todo o mundo. Movimentos que se alimentam sobretudo do medo, movimentos que se alimentam da diferença, da falta de respeito pela diferença, movimentos que se alimentam muitas vezes de uma realidade paralela que não existe, assentes num discurso político totalmente alicerçado em notícias falsas, neste famoso fenómeno das fake news, e que tem dado origem a líderes populistas que tudo o que têm feito tem sido criar instabilidade. Mas em relação, Frazão, àquilo que você estava falando sobre esse crescimento muito grande de brasileiros em Portugal, de certa forma, e aí eu já não estou falando do lado da xenofobia, que a gente sabe que é de um grupo pequeno de Portugal, como existe aqui também no Brasil, mas de certa forma essa crescente ida de brasileiros para Portugal tem preocupado o país, porque vamos lembrar que Portugal não tem o tamanho territorial do Brasil, a estrutura lá é menor para poder absorver todo mundo. Existe esse tipo de preocupação? Existe, eles têm, claro, a economia, a dinâmica da sociedade portuguesa é um pouco diferente, né? Pelo que eu pude compreender, eles estão no momento, como a sociedade europeia como um todo, ela tem uma população mais envelhecida, tem carências em certos serviços. Portugal é uma porta de entrada para quem fala português lá, para os brasileiros sobretudo, como a gente está vendo, são 3 consulados, Gustavo, e o que somam esses 275 mil brasileiros registrados, e estou usando esse dado mais antigo, que é o dado oficial, mas em Faro são 25 mil brasileiros, consulado do Brasil em Faro. Em Lisboa, 180 mil, ou seja, é lá onde está o grosso, a população brasileira, né, a maior comunidade brasileira. E no Porto, 70 mil. Então, estaria dividida dessa maneira. Então, acho que todo mundo aqui no Brasil deve conhecer alguém que está em Portugal, ou já foi viver em Portugal, ou já planejou viver em Portugal em alguma maneira, de alguma forma, ou tentou ver como é que se consegue a cidadania portuguesa, se dá para buscar para os seus antepassados, né, para a sua família, se você consegue obter ou não. Isso tudo tem sido modernizado nos últimos anos, tem sido facilitado, foi muito modificado por causa do acordo do ano passado, esse acordo de mobilidade da comunidade de língua portuguesa, justamente porque há um interesse também de Portugal de se dinamizar, de ter a sua economia dinamizada. E o discurso oficial do atual governo, do governo Antônio Costa, que é um governo há muito tempo, né? E ele vai comandar o país e vai implementar algumas políticas, algumas modificações legais que facilitam esse processo de chegada de brasileiros.
Olha, vamos pensar uma coisa aqui. É claro que isso gera atritos, né? A convivência nem sempre é muito harmoniosa, como a gente já viu. Mas os brasileiros, segundo eles, estão ajudando em outras funções, estão abrindo negócios lá, estão comprando imóveis em Portugal. O mais importante é sublinhar o contributo, que é um contributo muito relevante, que essa comunidade dá para o desenvolvimento do nosso país. E se os números da economia portuguesa são hoje números muito positivos, com a economia a crescer, com um desemprego muito diminuto, isso também se deve ao contributo dessa comunidade brasileira que reside em Portugal. Então, essas também são maneiras de você conquistar a sua cidadania, né? Estar regularizado, ter a sua autorização de residência. Aí há diversas formas de se viver lá. E é um pouco interessante da gente ver como é que muda a receptividade ou não. A gente já viveu ondas em momentos que a economia portuguesa estava em pior fase. Hoje eles relatam uma fase um pouco melhor, com baixo desemprego, ainda com essa convivência com estrangeiros crescente, mas já houve momentos em que o caminho era inverso, né? Era a juventude portuguesa, há alguns anos atrás, buscando o Brasil para trabalhar, para ter empregos, os universitários, em um momento de crise cada vez maior. Mas a gente acaba vendo também esses movimentos que não estão limitados a Portugal, que também são verificados na Espanha, em outros países da Europa, já que as principais economias da Europa, né, a mais forte delas é a Alemanha, tem já uma discrepância muito grande em termos de tamanho e de peso, oportunidades em relação a Portugal, os países da Península Ibérica, a Itália, é bastante diferente. Bom, nós conversamos com o repórter de internacional do Estadão, Felipe Frazão. A gente falou um pouco aí sobre essa questão de brasileiros em Portugal e, claro, a crescente onda xenofóbica contra os brasileiros que acontece no país. Frazão, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo papo. Obrigado você, Gustavo. Esse tema é muito interessante. Se quem tiver curiosidade um pouco de acompanhar, de ler a entrevista, pode procurar lá no Estadão, no portal. Ela é bastante ampla, né? Dá para a gente conversar um pouco sobre isso, ler um pouco. É claro, é a opinião de um integrante, né, do governo português. Ele serve a um governo, tem um lado, então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Mas é a posição oficial deles aqui, e ele manifestou todo o interesse de aprofundar as relações do Brasil, aprofundar relações culturais e acadêmicas, vão abrir mais cátedras de Camões para estudo e desenvolvimento e fomentar a língua portuguesa. A gente pode esperar, acho que aí um aprofundamento das relações nos próximos anos, seja em parcerias culturais, econômicas e também políticas. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Ferreira. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.